Oi, gente! Está começando De Frente com Babi, Eita pra ela. onde a fé anda de mãos dadas com o caos. A amizade exige perdão e a vida é um grande meme existencial. Com vocês, ela, a mulher, o mito, a devocional inacabada, Babi! Gente, tinha que ser a Mirella mesmo, né? Aí você bota aquelas palminhas. Sim. Oi, gente. Sou Babi para os íntimos e os boletim meus damas, Babi também. E esse episódio não poderia, né, começar diferente. Chamei uma amiga aqui, que além de maravilhosa, linda, é criativa. Ela, que é dona das minhas... Brincando. Fale o que você ia dizer. Não. Mozinho pra você, amiga. Mirella Cavalcante, conhecida como Mi. Sim. A Micoleta. Que causa caos respondendo as perguntas Gente, da essa da é caixinha a menina dela. do caos, entendeu? Aqui responde assim, vá, entendeu? Não do caos, todo mundo me amou. Foi verdade, foi unânime assim, Mas vamos começar, né? Primeiro bloco, a vida com Deus quando você é meio doida. Você considera a pessoa meio doida, amiga? Eu me considero. Principalmente Amiga, aqui. em normal eu não me encaixo, né? Então acho que só sobra o doida. Gostei. Mas vamos lá. Eu acho que falando sobre a sua vida com Deus, você acha que seu temperamento, ser mais assinada, focada, interfere em seu relacionamento com Deus, essa sua vida com Ele? Sim, e na verdade eu acho que isso é um grande tabu, porque falam que eu sou super disciplinada e focada. Nossa. E na verdade eu sou focada no que eu tenho interesse. Eita pra ela, sério? É, tipo assim, Amiga, sempre achei quando tu eu tenho focada, hiperfoco. Gente, pra marcar um rolê com ela tem que ter Não, porque tipo, quando você casa, aí tem as coisas de casa, tem trabalho, então você precisa organizar realmente as coisas. Mas assim, eu gosto de fato de ter agenda, eu tenho agenda, mas no geral eu sou focada quando eu tenho hiperfoco em alguma coisa. Mas em relação à questão do meu devocional, eu acho que o fato da minha personalidade ser assim um pouco perfeccionista, às vezes querer que esteja tudo perfeito, me faz às vezes querer que o meu devocional seja perfeito. Tipo assim, tem que estar tudo certinho, tem que estar tudo da melhor forma pra acontecer. E às vezes não tá. Aí isso acaba meio que fazendo com que... Obrigada. Isso. Não tem? Por que é que tem zero? Fanta. Poxa. Não tem Vai ser uma Fanta. E você gosta de Fanta, amiga? Gosto. Ah, pronto. Sendo refrigerante, eu gosto de tudo. Então, voltando. Tipo assim, como eu quero muito tudo perfeitinho, aí isso acaba sendo um problema. Porque quando não tá tudo lindo, tudo como eu imaginei, manhãs lentas, tudo bonitinho pra fazer uma devocional, aí às vezes, Você tipo, gosta de fazer bem assim, bem... bem, tipo, porque eu queria uma Caramba. coisa na minha cabeça e na minha cabeça tem que ser igual aquele negócio. E aí, esse, na verdade, tem sido uma coisa que, inclusive, o Senhor tem me ensinado muito. Tipo assim, já tem umas séries aí lá da nossa igreja, né, que é a Believe, que o Senhor tem me ensinado, tipo assim, relacionamento não se restringe apenas ao devocional. Na Sim, verdade, com a certeza. nossa vida deve ser um devocional. Tipo, nós devemos ter uma vida devota ao Senhor. Então, tipo, o meu dia, ele pode ser um devocional, que devocional, na verdade, é relacionamento. E o relacionamento, eu vou estar me relacionando com Deus, tipo, o meu dia todo. Eu não preciso ter um devocional perfeito pela manhã, tipo um café com Deus Pai, Mulher! pra poder, Nada tipo, contra quem tem o devocional Deus nada Pai, contra quem tem o devocional Deus Pai. Mas eu tô dizendo assim, porque as pessoas meio que estigmatizaram o devocional. Então tem que ser assim. E nem todo mundo tem a mesma frequência, a mesma rotina. Tipo, tem gente que tem filho, que não sei o que, que nananã. Então, enfim, é isso. E também o devocional, assim, não é só você sentar de frente ali, né? É deserto ali, você pegar a Bíblia e você lê e depois o dia todo a sua vida é um caos. Você tá distante do Senhor. Um Não relacionamento, adianta. seja Não adianta casado fazer ou uma amizade. verdade aqui, vou olhar até pra essa câmera. Meu amor, não adianta você fazer café com Deus Pai às 7 horas da manhã e passar o dia todo na contenda com os irmãos, Eita, fofocando lasqueira. e, enfim, xingando no trânsito. Não adianta, bebê. Gente, essa é aquela amiga Isso vai ser um corte. O meu devocional normalmente eu gosto de tirar atualmente depois da academia, porque eu tava percebendo que eu queria, tipo assim, a minha rotina ser perfeita. Eu acordo, um banho rápido, enfim, vesto minha roupa e vou tirar meu devocional. Só que ficava muito impressionado com o horário que eu tenho que ir pra academia. Então eu tirava como se fosse um checklist. E eu falei, não, cara, não dá certo assim. Então agora eu faço depois da academia que eu chego, tomo meu café, tomo um banho, enfim. E claro, essa coisa é interessante, não é só você ler a Bíblia e pronto, ler a Bíblia durante 15 minutos e ser o capeta do dia todo. Aí não dá certo.
dá certo, né? Mas Verdade, aí você é tem isso. alguma história engraçada, assim, por exemplo, você já pediu paciência pra Deus e Deus te deu um dia assim, pra você exercer sua paciência. Tá Ah, sempre, paciente? né? Tá paciente? Não. Não é? É coisa de colégio, gente. Eles não são, é assim, é isso e aquilo. É sim ou não? É igual de. Então, eu acho que, na verdade, a Bárbara é tudo nesse negócio de temperamento, né? Não sei se vocês já perceberam. E eu não gosto muito, não, porque eu acho que, tipo, eu gosto de saber, mas eu não gosto de estar, tipo, baseando minhas emoções e minhas relações nisso. Verdade. Tipo assim, mas enfim. Mas assim, qual era a pergunta mesmo? Se eu sou Paciência paciente? em Deus. Eu sou uma pessoa que tenta tratar a impaciência. Tipo assim, Me algo. explique mais. Tipo assim, peraí, que eu tava comendo, inclusive, muito bom. Gostou? I love, tem que me patrocinar. É porque eu acho que a nossa geração como um todo é muito imediatista. Tipo assim, mesmo que você seja uma pessoa paciente, a gente tá vivendo no tempo imediatista. Então é tudo pra ontem. Meio que você, se você não correr no mesmo ritmo, você acaba ou se percebendo como atrasada, ou o próprio meio que você tá vai te ter como atrasada. Então, tem isso, de que a nossa sociedade hoje tá muito, assim, acelerada. E eu sou. Então, tipo assim, eu também sou impaciente, eu não gosto de coisas lentas, eu gosto de coisas objetivas, eu odeio. Tipo assim, por exemplo, uma coisa que eu falei pra Bárbara um dia, que ela vinha falar comigo, ela falava, amiga. Ela não gosta, gente. E só botava isso. Eu tava esperando ela falar oi pra eu continuar a conversa, mas não, ela quer amiga. Eu falei, e fala amiga, logo. já fala o assunto, né? Porque aí eu já vou te responder. Porque, amiga, oi, que foi? Não sei. Né, vamos tá falando, vamos tá indo pro assunto. Mas aí eu sou impaciente, sim. E Deus trabalha muito isso em mim, né? Tipo, Glória a porque Deus. nada é. Uma coisa que ele já deixou bem claro pra mim é que nada é no meu tempo e nem do meu jeito. Então é algo que realmente eu tô em constante aprendizagem. Mas é interessante que tu falou da geração, eu digo a geração fast food, porque assim, pediu, chegou. E eu pude perceber que eu não Deixa eu ver necessariamente. se tô bonitinho. E eu não necessariamente nesse sentido de Deus, no sentido, eu pedi aqui, amanhã eu já vou ter, porque eu tenho uma vibe com Deus, enfim, vou entrar em questão agora. Mas, por exemplo, até pra ouvir um áudio, eu ouço no 2x, cara. Também. Eu não consigo ouvir lá, 3 minutos de áudio no 1x, ou no 1,5. É 2x, Nem já. 20 segundos eu consigo, no caso. Não, mas sua época, gente. E às vezes a gente pensa que isso só vale no WhatsApp ou algumas coisas assim, mas às vezes a gente leva na nossa vida mesmo, com nossos relacionamentos, principalmente com Deus. Porque assim, um relacionamento normal que você tem com as pessoas, pode ter certeza que você vai, querendo ou não, trazer um respingar até no seu relacionamento com Deus. Não é diferente ser. Sim, não, com com Deus certeza. você é uma pessoa santa, perfeita, né? Maravilhosa, e com as pessoas um traste. Não dá. Tem até um versículo que eu não vou saber muito bem onde tá, mas que fala exatamente sobre o amor, né? E é basicamente assim, eu não vou lembrar muito bem, mas é tipo assim, acho que o Senhor pergunta, dizendo que não tem como você dizer que me ama se você não ama o irmão que tá ao seu lado. Então, tipo, Por isso. lembro qual vai ser. Mas é bem isso. Mais uma perguntinha aqui. Você já passou por algum momento que, tipo assim, Deus te respondeu, mas depois tu ficou, nossa, mas será que foi Deus mesmo ou foi minha cabeça, foi minhas emoções? Há vários momentos. Em vários momentos eu super acho que é Deus e me ferro. Quem nunca tira a primeira pedra? Acho que é porque a gente tende a confundir uma coisa que é muito, muito interessante, que a gente confunde. A gente acha que quando tudo tá indo bem é porque Deus tá na coisa. E a gente acha que quando tudo tá indo mal é porque Deus não tá na coisa. E na verdade não tem nada a ver. Isso eu ouvi da pastora Fabiola. Só abrindo parênteses, uma decisão bem importante. Ela falou assim, nem tudo que tá dando certo é porque é vontade de Deus. E nem tudo que tá dando errado é vontade de Deus. Aí eu fiquei, porque às vezes a gente acha que tá tudo certo. Não, é Deus tá nesse negócio. Exato. Você tá roubando lá, ganhando dinheiro e tá dando certo, então tá. E aí é por esse caminho que a gente se engana. Porque às vezes a gente acha que porque naquele momento ali tá um flow, né? Tá aquele que tudo tá fluindo, que tudo tá indo, não sei o que. Ah, não, Deus tá aqui, Deus tá envolvido nisso. Não necessariamente. E, gente, a maior prova disso é que, tipo assim, os discípulos e todos aqueles que tiveram uma vida em Deus na Bíblia e que hoje são exemplos de fé pra nós, a vida deles, tipo assim, eles passaram por muitas dificuldades, por muitas tribulações, por muitos desafios que, na verdade, se a gente passasse hoje, as pobres, meu Deus, tava tudo quebrada, capenga. Mimizenta. Exatamente. E eles passaram por dificuldades e eles estavam no centro da vontade do Senhor. Então, tipo assim,
você tá com tudo funcionando, não significa que Deus está no negócio. E você tá passando por perrengue, por situações difíceis, não significa que Deus está fora do negócio. Pode ser que o Senhor está com você ali no perrengue, querendo trabalhar alguma coisa em você. Então, eu já, voltando pra pergunta, eu já passei por muitas situações que, tipo assim, porque tava tudo acontecendo, tudo fluindo. Eu com os meus olhos, vendo muita perspectiva futura, fui lá e, ai, é a vontade do Senhor pra mim. Bota a musiquinha. Mas no fim não era. E olha, uma das piores coisas, não sei se já aconteceu com você, amiga, ou com quem tá ouvindo, é, tipo assim, você passar por esse perrengue e você ir orar ao Senhor e ele te falar, eu não falei pra você fazer isso. Nossa, aí, minha filha, é aquela dor que vai assim, ó, uma faca se enfia. E ele fala com mansidão, viu? Não é aquela coisa assim. Tipo assim, e teve uma vez que o Senhor, tipo assim, foi muito claro comigo. Ele falou, eu não disse pra você fazer isso. Você, tipo assim, o que veio no meu coração, tá, gente? É que Deus falou isso audivelmente na minha cabeça, não sei. Mas assim, você não me perguntou, você avisou. Você não me consultou. É diferente de perguntar e avisar. Você não me consultou. Você só fez e colocou isso nas minhas mãos, porque a gente tem isso, né? Ah, coloco nas mãos do Senhor, entrego a ti. Tá, mas você perguntou pra ele se era isso o plano dele pra sua vida? Então acontece. Amiga, tu tá com o teu garfo? Tô, tá aqui. Ah, tá. Mas é verdade. Mas assim, comigo, o que eu faço? Eu faço aquela vibe assim. Acho que eu aprendi isso até recentemente. Deus falou? Não. Ele não falou nem sim, nem falou não. Tá em silêncio. Aí falam, então fica com a última decisão que você tinha tomado, né? Que é onde você estava. Mas não tô assim nenhum não, então. Mas eu tento não responsabilizar Deus. Tipo assim, eu tenho uma vibe. Gente, esse é outro ponto, polêmico. É polêmico. Eu não tento jogar pra Deus. Foi Deus que mandou. Porque hoje tudo é assim. Gente, a pessoa tá lá no pecado, tá? Mas Deus me falou que é pra fazer isso aqui. Gente, assim, tá nítido, claro. E a pessoa hoje o povo usa, Deus falou, Deus me disse. E às vezes é só o seu querer. Fontes da sua cabeça. Fonte da onde? Da minha cabeça, / Deus. E eu acho que Deus falou. E eu tento, tipo assim, tem umas pessoas que eu converso na igreja que eu fico, cara, essa pessoa tem um relacionamento muito, muito profundo. É a bichona. Com Deus. Porque Deus falou isso, Deus falou aquilo, Deus, menino, assim, tu olha a vida da pessoa, rapaz, Deus quer o que você... Quem foi? Não, eu olho... José da vida. Não, sabe o que eu penso? Que eu olho pra vida de algumas pessoas? Exatamente isso, que toda hora Deus falou, Deus disse, Deus mostrou nisso, em sonho, em sei lá o que, não porque as cores, porque não sei o que. Não, tudo aponta pra o que Deus... Aí, tipo assim, eu fico me perguntando, peraí, mas Deus muda tanto de opinião, né? Porque essa pessoa, uma hora diz que Deus disse uma coisa. É verdade. Aí daqui a 2 semanas... Essa pessoa não, né? As pessoas, tô falando de ninguém específico. Aí daqui a 2 semanas... Na verdade, eu tô fazendo uma crítica a isso que as pessoas estão fazendo hoje. Tipo, tudo é Deus que falou, Deus que disse, Deus me guiou. Aí Deus tá, não sei, tá com, no mínimo, uma bipolaridade. Porque no mês ele fala uma coisa, aí no outro mês já mudou. Deus, tipo a bipolaridade não existe. Deus revelou que esse é o trabalho da minha vida, que é o meu propósito, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Uma semana depois, mudou. Minha gente, Deus tá... Será mesmo que Deus é volúvel? Não, meu amor. É o ser humano que é volúvel. Somos nós que somos volúveis. Siga o arroba dela aqui. Então, não fica botando na conta de Deus, bota na sua. Se responsabilize pelas suas escolhas e ponto final. Eu lembro que eu passei por processo que eu vi muita coisa desandando e eu falava assim, não, a culpa foi minha, porque realmente foi minha. E aí eu ouvi várias palavras. Deus falou, gente, Deus não falou pra mim. E eu tô tomando uma decisão que eu quero e que eu acho que vai dar certo. Se vai dar, não sei. E aí a conta chega, minha filha. E a conta é com juros às vezes. Eu acho que às vezes a conta chega com juros, viu? Um juros alto, inclusive. Não, amiga, mas vou te falar. Isso que você tá falando, a gente, né, teve várias questões dentro desse assunto que você acabou de falar. Mas uma coisa que eu admiro muito você nisso foi isso. Você ter se sustentado o seu BO. Tipo, foi eu que escolhi, eu que decidi. Não, a gente perguntava pra Bárbara, mas Deus falou com você? Não, gente, não sei se Deus falou. Não sei, mas eu quero. Tinha muito claro que eu não tinha isso, não. Mas eu quero, e é o que eu quero. Enfim, então, mas... Porque Deus falou também no livre-arbítrio, né? Então, qualquer pessoa tem, né? Agora, velho, eu realmente acho que cada um tem sua escolha, mas botar na conta de Deus é complicado. Só que aí eu não botei na conta de Deus, mas depois eu tava dizendo, Deus, por que só não... Tipo assim, aí Deus falou, minha filha, eu vou te amarrar, E o cabo vai endoidar, Mas, amiga, falando essa questão de ouvir Deus, enfim, vamos falar de um assunto, né? Qual?
friendship, amizades, né? Intensas tretadas. Sim. E aí vamos começar já com uma pergunta muito legal aqui. Seja sincero, você já teve algum comportamento que hoje você considera tóxico numa amizade? Já. Quem nunca? Eu também. Acho que todo mundo. Eu não achava que era tóxico, mas depois eu fui analisar. É porque eu acho que a gente vai amadurecendo, né? Tipo, ou deveria. Tem gente que não amadurece não, tá ali na sua caixinha, no seu mundo infinito, todo mundo é errado, todo mundo não presta É e a porque, pessoa gente, sabe qual é o nosso problema? Qual? O nosso, Qual é o nosso problema? o nosso problema é a gente achar que a vida é sobre nós. Inocente, iludida. Oh, meu Deus, gente, a vida não é sobre você. Vamos estar acordando. Não é sobre os seus sentimentos. Não é sobre suprir suas necessidades. A vida não é sobre isso. E aí a gente se frustra quando a gente entra por esse caminho aí. É verdade, eu também acho. A gente às vezes pensa que é tudo sobre a gente, tudo é o que eu quero, tudo tem que ser do meu jeito. E, gente, não que isso, tipo assim, porque É uma linha, né? Porque o que acontece? Tem as pessoas egocêntricas que, de fato, tudo é sobre elas e, tipo assim, elas vivem num fluxo de vida que é tudo sobre elas. Mas, de fato, eu acho que por sermos humanos, enfim, é natural que a gente tenha um sentimento de proteção com os nossos sentimentos, um sentimento de tipo, enfim, até quem já passou por situações. Mas eu acho que, naturalmente, a gente vai olhar pra gente. Em algum momento da vida, a gente vai olhar pra gente, né? A gente vai pensar nos nossos interesses e eu não acho que isso é errado. Agora, eu acho que, tipo assim, pessoas que sempre estão olhando pra si e criando expectativas são essas pessoas que vivem frustradas nas relações, que vivem frustradas assim como eu já fui. Porque eu esperava que a pessoa fizesse tal coisa, ou porque... Eu, minha filha, sou campeã, viu? E não é por mal. Tipo assim, é uma coisa que... Crescimento, amadurecimento. Tipo, cada pessoa vai ter seu ponto de resolver com Deus. E aí, tem esse. É verdade. Mas, assim, falando dessa vibe de amizade, já teve aquela fase que você acha que uma amiga tá mais próxima de outra, e assim, como que tu é muito de boa, né? A gente já teve umas conversas, Sim. Você fica muito wonderful. Mas uma vez, já é a terceira pergunta, mas vai ficar na segunda ainda. A gente tava numa conversa lá no WhatsApp e tal, eu falei, você quer, enfim. Ela disse, mas tu Vamos também... ver se eu lembro. Eu falei assim, eu voltei, tem muita coisa mudando, né. Fiquei passada. Ela, mas nem venha, porque quando você assim também... Claro, gente, eu vou retribuir, né? Veio com julgamentos, eu julgo. Mas aí tu sente ciúme assim, não é nem saudável, porque não existe ciúme saudável, né? Mas de alguma amiga sua, ou já passou por alguma situação assim? Eu acho que ciúme é um sentimento inerente a qualquer pessoa, a qualquer ser humano. É uma coisa que inerente, viu? Todo mundo vai passar e vai ter. Eu acho que muda é como a gente lida, assim como qualquer outro sentimento na nossa vida. O que vai fazer a diferença é como você lida com isso. Então, tipo assim, eu já passei por situações de muito ciúme, relacionamento com namorado e tal. E, na verdade, eu já fui alvo de muito ciúme, né? Então... eu até acho que eu criei uma resistência em relação a isso. Eu sofri muito no meu casamento também, porque eu tenho muito ciúme do Rafa. Então, a gente, tipo assim, eu tinha uma dependência emocional muito grande. E aí eu tive muitas consequências por causa do ciúme. Então, eu acho que hoje eu sei dosar e administrar melhor esse sentimento na minha vida. Tipo, é claro que é um sentimento que, tipo assim, se você equilibrar, você leva ele pro zero. Tipo assim, é verdade, tem essa questão. Só que aí, como tudo, né, tem as duas faces, porque Satanás veio pra fazer cópia das coisas que Deus fez, ele foi e transformou em ruim. Aí a gente vai pro outro extremo, que envolve as nossas expectativas, que envolve o que a gente quer do outro, quer que o outro faça, quer que o outro se encaixe na nossa caixinha. Aí vai pro ciúme, né? E aí hoje eu tento, inclusive com muita ajuda do Rafa, porque o Rafa é maravilhoso nisso. Ele me ensinou muito como trabalhar isso em mim. De não, tipo assim, porque ciúme, gente, ciúme vai ser você querendo controlar outra pessoa, querendo colocar ela dentro da sua caixa. Isso não é justo, nem com você e nem com ela. Porque nem você vai entrar dentro da caixa dela, e nem ela vai entrar na sua caixa. Isso não é saudável. Então, tipo assim, hoje eu acho que eu lido muito melhor, mas eu já tive, sim. A Rita agora, ela tá a voz da experiência nessa área. Idosa, né? Já quase 30 anos 30 anos de que vida. vem. Eita, festão, hein? Eu também acho que eu já fui pra essa linha. Eu acho que eu aprendi muito no fundamental e no médio. Mas aí eu vou colocar em questão a minha idade, misericórdia, né?
Às vezes eu fico pensando assim, misericórdia, eu tava com a cabeça onde? Em algum lugar que eu não sei. Aí depois eu já passei dessa fase. Mas ultimamente não, acho que foi em fevereiro, foi janeiro. Enfim. Música Um triste. só. Mas nada que eu não consiga resolver comigo. Tudo bem, vai, continua. Mas, amiga, vamos pros top 3 Sim. tretas. Eita. Meu Deus, saiu de ciúme pra treta, né? Tudo a mesma coisa, não. Por isso que porque assim, esse script que tá muito bom, viu? Vamos listar 3 tretas que já aconteceram entre a gente, ou com amigas próximas que a gente resolveu, ou com a gente mesmo. Teve alguma? A gente não é tretada assim, tão assim, não, né? 3 eu não sei, mas teve a treta de não ter concordado de você se mudar. Essa daí foi a pior. Acho que foi a treta da nossa vida. Foi a treta, foi só essa. Foi essa. Mas essa foi. Tô tentando lembrar. Mas essa, ela. É porque essa foi uma treta bem estendida, né? Porque já veio de Essa treta. Porque na verdade essa treta já veio de uma treta de amizades disfuncionais, de excessos. É verdade. E aí entrou nessa treta de mudança pra Salvador. Mas me magoou. Eu fui pra Salvador. Gente, porque, ó, amiga, sério mesmo, ela pegou uma frase que foi meu marido que falou, não foi nem eu. Meu marido falou 2 vezes na cara dela: Bárbara, não foi Mirella que falou isso. Foi eu, e eu repito na sua cara. E ela pegou essa frase e colocou na cabeça, dizendo que foi eu que falei. Falou do domingo, quando a gente tava saindo da igreja. Foi naquele dia mesmo. Foi, mas tu que falou. Não foi eu, foi o Rafa. Meu Deus, não tava lembrado. Outra treta aqui agora. Mas aí, gente, enfim, aí eu fui pra Salvador, muito chateada. É porque foi muitas coisas, né? Mas falando aqui sobre nós, foi a treta da treta. Não, antes tu escreveu uma carta pra mim, né? Antes de eu ir. Escrevi, sim. Bem, eu tinha medo, vai que tu morria, sei lá, alguma coisa, e eu não tinha pedido só perdão. Escreveu por isso, foi. E a bicicleta escrito porque ela tava, né? Então, eu não gosto de ficar assim. E aí quando eu voltei, essa foi a maior, porque foi o quê? 3 meses, eu acho. Porque quando eu voltei, eu passei 1 mês e 10 dias, quando eu voltei, em dezembro... Saiu falando pro mundo que tava super chateada comigo. Pro mundo não, pras minhas amigas. Que, tipo assim, que eu era a pessoa que ela não queria falar e não sei o que, não sei o que. Aí tu esperava o quê? Que eu fosse atrás de tu? Eu não falei que eu não queria falar, não. Eu falei assim, eu só não quero ver ela, porque se ela for falar, eu vou falar o que eu não devo e ela vai falar o que ela não deve, e aí... Ok. Inclusive, eu vi o Rafa, né? Antes de eu ir embora. Você não quis me ver. Então, acho que foi a única treta. Eu entendo, ela entende. Acho que foi a única treta maior que a gente teve. Mas aí, quando eu cheguei, passei 2 meses pra poder falar com ela. Mas eu que fui falar. E eu ainda... Claro. Mas é porque eu senti muito de Deus, cômodo surreal. É tanto que nesse dia eu não ia. E aí eu tava muito nervosa, porque eu não sabia o que eu ia falar. Eu falei, eu não sei falar o que eu... Tu lembra desse dia? Eu falei assim, eu não sei o que falar pra tu. Eu falei o quê? Não precisa falar nada. Sai, menina velha. Não precisa falar nada, amiga, eu te amo. Ai, meu Deus do céu, até parece. Mas foi bem assim. Mas foi legal, viu? Enfim, acho que foi essa, nossas tretas maiores. Mas aí, amiga, seja sincero, o que você entrega numa amizade e o que você exige? É muito de boa, eu acho. Até demais. Eu, né? Eu tava até conversando sobre isso com uma amiga esses dias. Que eu falei, amiga, eu acho que nenhum relacionamento, seja de amizade, seja em família, seja em relacionamento amoroso, nenhum relacionamento, ele se sustenta apenas com amor. Tipo assim, eu posso amar você, mas não conseguir me relacionar com você. Por quê? Porque não há respeito na relação, porque não há lealdade, porque não há sinceridade. Então, tipo assim, eu posso amar você e não conseguir me relacionar com você. Eu posso amar a pessoa que você é, eu posso amar, eu posso entender suas limitações, mas tipo assim, pra um relacionamento fluir, precisa de todas essas outras coisas. Então, eu acho que é o que, basicamente, eu espero, não só na amizade, mas em qualquer relação, seja com família, seja com meu esposo, é, tipo, verdade, é sinceridade, é compreensão, é não mentir, é, tipo assim, enfim, essas coisas que eu falei. Tu considera uma boa amiga? Eu acho que eu me torno cada dia um pouquinho mais. Porque eu acho que a amizade é um tópico um pouco sensível pra mim. Porque... Então, como é sensível. Porque por muito tempo eu acho que eu não, tipo assim, eu não soube fazer amigos. Eu não tenho muitos amigos de longas datas. E eu me arrependo um pouco sobre isso, porque eu perdi muitos amigos no caminho, assim, amigos que eu estudei o fundamental inteiro. E porque eu não soube cultivar, porque lá na minha família, a gente sempre foi muito família. Era os amigos de dentro, de casa.
Então, quando se tratava de pessoas de fora, meio que a gente não sabia administrar muito bem, a gente sabia nutrir as relações muito bem, né? Porque meio que a gente ficava no nosso mundinho ali. Então, eu acho que eu só tinha fora, assim, amizades duradouras e que de fato sabiam da minha vida, um casal de amigos, que era a Priscila, que é, tipo assim, minha amiga de vida toda, e depois o Mauro, que virou também porque casou com ela. Mas eram os únicos, assim, que de fato me acompanharam. E aí, depois que eu casei com o Rafa, que eu fui entender um pouco mais de amizade e fui me comprometer com isso. Então, eu me digo que eu sou uma bebê aí no assunto aqui. Gente, eu não gostava da Mirella no início. Ela era muito metida, cara de metida, nojenta. Que história? Não, tu tinha cara. Todo mundo fala que ela tinha cara. Aí depois a gente se deu. O povo acha que eu sou metida, aí depois descobre que eu sou maloqueira e fica... Mas foi um ano depois, né? Da Bolívia? Acho que foi. Acho que sim. Foi interessante. Mas agora, né, vou passar a palavra oficialmente pra minha amiga. Pra mim? Porque esse momento é dela. Calma, cadê? Vamos ver. Vou narrar para as pessoas. Esse é o momento no podcast onde a convidada, no caso eu, assume o papel de entrevistadora e faz 3. Eu não disse 2, nenhuma disse 3. Gente, ela 3 arrasa. perguntas para a Babi sobre qualquer assunto real da vida. Onde é que tá aquela... tem uma regra, gente. Quem gosta de regra, eu adoro regra. Eu que sou controladora. A única regra é... tem que responder, mesmo se der vontade de sair correndo. Já posso sair, amiga. Acho que eu vou no banheiro, viu? Não vai, não. Vamos lá. Amiga, eu sei que... eu não vou falar nem desse ano, vou falar do ano passado. Eu sei que do ano passado pra esse ano, muitas coisas mudaram. Acho que quem tá assistindo e quem acompanha você também percebeu mudanças, mas eu queria entender, assim, como é a sua relação com o que passou. Você se arrepende? Você deixaria de fazer... quais os cuidados que você teria para que você não tivesse inserida em situações que te trouxeram um peso emocional e afim? Então, amigo, eu até penso bastante. Às vezes eu sento e começo a pensar em tudo que passou. Eu fico pensando, será que eu tinha feito diferente? Eu acho que uma das coisas que eu não faria hoje, eu não me movo se Deus não falar. Literalmente, tipo assim, Deus falou, Deus quer isso pra sua vida. E outra coisa também sobre amor próprio. Eu acho que em alguns momentos, ano passado, eu deixei esse meu amor próprio ir pro lixo. E eu entendo que hoje é uma coisa que eu preciso ter. É o amor próprio, se amar. Você se priorizar o que você quer. E aí só que tem uma linha bem certinha de você. Tava até falando com uma amiga também, acho que foi ontem. De você se priorizar, se você pensar meio que em você, mas também não deixar isso te afetar. Porque eu acho que uma parte de mim, principalmente nesse âmbito de amizade, eu luto pra não ser fria. Que a minha vontade, às vezes, é tchau, meus amores, lindo, maravilhoso da minha vida. Mas eu estou no meu mundo aqui, no meu quarto, no meu computador, vendendo, enfim, trabalhando como a gente é isso que eu quero. Amizade, do trabalho. Só que não é esse lugar. Então hoje eu luto muito contra as cicatrizes que ficaram das situações passadas, do ano passado. E uma coisa bem clara, ouça Deus. Ouça o que Deus quer pra sua vida. Pense em você, ame as pessoas, mas primeiramente me ouça. Nossa, muito bom. Profundo. E amiga, ainda considerando todos esses contextos, porque eu sei que sempre que a gente passa por alguma situação difícil, o Senhor nos amadurece, né? Tem acho que um versículo lá em Tiago, se não me engano, Tiago 2, ou é Tiago 1, 2, que fala que nós devemos ter, por motivo de muita alegria, passar pelas provações, porque essas provações vão gerar perseverança e amadurecimento, provar a nossa fé. Então, eu queria saber de você, hoje, assim, se você pudesse listar 2 ou 3 coisas que você amadureceu, que você sente que o Senhor te esticou, que você sente que, tipo assim, você teve uma transformação muito radical na sua vida por causa dessas provações, o que você falaria, assim? Pode ser até só uma mesmo. Confiança, não no sentido de, não tô confiando em Deus, assim, de entender o que ele tem pra mim. Que ele tem um propósito, principalmente falando de pessoas. Acho que foi até que tu falou uma vez, eu acho. Esse ponto, inclusive, estava no meu devocional nessa semana. Cara, falando sobre amor pelas pessoas e o propósito que ele tem. Mas que isso que ele tem pra mim é uma coisa que também é meu lado tóxico, podemos falar assim. Eu sou muito... Mas quando eu foco numa coisa, é mais que outras coisas que eu podia exercer isso, então confiança no que Deus tem pra mim, o propósito que Ele tem pra mim. E eu aprendi nitidamente, eu disse, minha filha, você é ótimo, você é incrível. Mas não é sobre só uma coisa, só uma pessoa. Você tem que abranger outras pessoas até que não são do seu ciclo. E isso pra mim é um pouco difícil, porque pra mim, não é que eu criaria um mundo só pra mim, mas por mim, as minhas pessoas especiais seriam aqui e mais ninguém. E não é sobre
Uou! Agora uma pergunta bate-bola. Sim, gente, essas perguntas estão vindo na minha cabeça, eu sou muito criativa. Ela é mesmo. Agora uma pergunta bate-bola. Por favor, responda, seja sincera e não tenha medo da sua resposta. Não tenha medo da sua resposta. Acho que isso também fala sobre amadurecimento de você assumir sua vida, entendeu? É a sua Gente, tô vida. com medo. Vamos lá. Tá até quente aqui já. Você sabe, ó, reflita, você sabe nessa pergunta quem eu falaria hoje? Uma amiga. Camila. Era isso que eu queria ouvir! Oxi! Ai, amei você ser sincera, amiga, porque era ela mesmo na minha cabeça que viria pra você. Que pilantra! Ai, Camila! Te amamos. Enfim, é isso. Que pilantra! Gostou das perguntas? Gostei, amei. Já tá bom já de pergunta. Deixe eu aqui com as minhas agora. Vamos para o... Eu amei. Sou muito criativa, velho. Cara, amiga, tá muito criativa, sem zoação. Sim, não tinha nada nessas perguntas aqui. Eu tô esperançosa pro que tu quer fazer, viu? Ai, tá bom. Mas vamos pro terceiro e último bloco. Vida real, crise, gafe e meme. Quero ter deixado aquela pergunta que eu fiz pra tu fazer agora. Pois né? é. Amiga, você já teve algum momento que você achou que era o fim? Meu Deus, o mundo vai acabar. Eu não sei mais o que fazer, não dá e tal. E no fim não era nem nada disso. Era um problema difícil, mas não assim que vai morrer. Você quer. Se eu falar. Essa pergunta tem como responder ela assim, bem superficial, porque eu acho que já tá um tempão aí, né? Esse podcast. Ou tem como pesar o clima total, porque eu já achei várias vezes que a minha vida fosse acabar. Sério, amiga? Não acredito. Sério, amiga? Não acredito. Ai, gente, sim. Ó, amiga, eu às vezes realmente a gente não conhece assim a fundo. Que eu olho pra mim, eu acho ela muito firme, muito forte. E não forte no sentido assim, ela é inabalável, ela não chora alto. Mas sabe aquela pessoa meio equilibrada em tudo? Eu tenho essa visão dela, mas só pra conversar. Não Inclusive, ela passou um problema difícil ano retrasado, eu acho. E quando ela compartilhou, eu falei, nossa, cara, como assim? É porque assim, eu acho que. Tava até falando com o Rafa sobre isso. Todo mundo viveu seus traumas, suas questões e tal. E às vezes as nossas questões do passado se juntam com as nossas questões de hoje e dá uma grande explosão, né? Eu já passei por muitas situações e a minha infância não foi muito fácil, assim. Tipo, não, eu tive de tudo, assim. Meus pais, graças a Deus, viviam muito bem. Só que na época eles não eram cristãos, então minha mãe era muito nova, minha mãe com 18, 19 anos. E meu pai era 10 anos mais velho, então eles tinham muitas questões, casamento, né? Que eles não concordavam, questões de ciúme também, maturidade. Que, enfim, não tinha experiência e não sabiam lidar. Não tinham acompanhamento de pessoas de fora e tal. Então eu passei por muitas situações, assim, vi muitas coisas em casa que reverberaram de alguma forma na minha vida. Então, tipo, junta com as situações que passou na adolescência, quando a pessoa tava na puberdade, que é um caos. Aí depois a pessoa na juventude, que a gente só faz mais um monte de merda. Aí junta com as coisas da vida. Enfim, e eu já passei por momentos depressivos, a Bárbara citou, foi um burnout que eu tive. Foram situações que eu achei que, tipo assim, que eu não ia sair de lá, que aquilo era... Tipo, porque a gente tem isso também, a gente tem, às vezes, mania de achar que uma fase da nossa vida é uma sentença. É uma sentença pra nossa vida. E não, é só uma fase. Talvez o Senhor queira ensinar alguma coisa pra você naquela fase. Não é uma sentença, não define quem você é. É apenas uma fase que você vai passar. E, tipo assim, às vezes por causa das coisas que eu passei, e também é um ponto também que eu tava investigando, tipo, em relação a algum diagnóstico, tipo assim, TDAH ou borderline e tal. E aí tem alguns sintomas que meio que eles se intensificam em mim de uma forma anormal. Então, tipo assim, tudo é muito profundo, é muito pesado, e eu sinto de uma forma muito... Sério, amiga? Tu é muito parecida nesse ponto comigo. Eu sou muito, tudo é muito, só que o meu caso é muito intenso. Eu tipo assim, caraca, eu começo a me... Eu sou meio que autodestrutiva. Eu vou me destruindo, tipo, eu vou me inferiorizando, eu vou achando que eu não sou nada. Aí eu vou chegando num lugar bem baixo, que eu mesma me coloco. Mas sim... Foi revelador isso aí. Forte. Abrindo meu coração aqui pra vocês. Abriu teu coração. Mas assim, eu não vou falar das crises do 30 porque tu não vai fazer 30 ano que vem. Então, né? Mas tu já passou assim por algo que tu acha que, cara, isso foi o aprendizado da minha vida. Passou por isso, isso aqui virou uma chave. Tu definiria uma palavra que tu aprendeu com essa virada de chave? Que, por exemplo, no ano passado eu virei a chave em alguma coisa, eu aprendi amor próprio. Então, tem algumas coisas, mas eu acho que a maior virada
tipo, nos últimos anos de chave, foi no meu casamento. Eu acho que, tipo, eu aprendi a setorizar as coisas, a entender qual era a expectativa de Deus sobre a minha vida no meu casamento, entender as expectativas do meu marido, entender que eu não sou perfeita porque eu me cobrava muito, eu me achava muito ruim, eu achava que o Rafa merecia algo melhor, eu achava que, tipo assim, toda hora eu tava me sabotando. E teve até uma ocasião que que o Rafa chegou pra mim e falou: amor, eu nunca casei, eu nunca fui casar. Eu casei achando que eu ia casar com uma pessoa perfeita. Eu não espero que você seja perfeita. E eu acho que às vezes as pessoas romantizam um pouco essa questão do perfeccionismo. Ah, eu sou, tipo assim, aí fala um defeito. Eu sou perfeccionista, mas você não sabe o que é um perfeccionista de verdade. É, tipo assim, você entender um perfeccionista que, de verdade, não é porque, isso daqui não saiu bem assim, eu fiquei chateada. Não, gente, o meu perfeccionismo o meu nível de cobrança é de, tipo assim, de se eu não suprir as expectativas do meu marido, eu não presto pra nada. Eu, tipo assim, entrava num limbo de sofrimento que eu precisei, tipo, ir pra psiquiatra, eu precisei começar a me medicar, eu tive, assim, pensamentos pesados contra a minha vida. Nossa, então, amiga. tipo assim, é isso que as pessoas romantizam o perfeccionista. Eu sou perfeccionista. Você é mesmo perfeccionista? Nós Porque estamos não? aprendendo que é muito Porque as mais que pessoas romantizam no sentido assim, não, porque eu sou muito organizadinha. Não é bem isso. Tá bom? isso. Não é pra esse lado. É muito mais pesado, assim. Tipo, você entender como que isso reverbera em você, na sua vida. É um sentimento muito sabotador de você com você mesma, enfim. E um ciclo sem fim, porque nada é perfeito, nunca vai ser perfeito. E quem é perfeccionista sempre vai tá atrás de uma perfeição que não existe. Pesado. Caramba, menina. Essa menina vai ter que vir outras vezes aqui, gente. Mas, amiga, pra gente estar encerrando, o que tu... estilo do Olivia. O que tu falaria pra mim, assim, que tu nunca falou? Assim, amiga, tarararará. Tu sabe que eu não sou de não falar, né? É. O que eu penso, eu falo. Um conselho pra minha vida, qual seria? Uma coisa que eu falei, já falei na sua frente, já falei por trás e falo de novo, é que eu tenho muito orgulho do que você fez quando você entendeu que você não estava no seu lugar ideal do que o Senhor tinha preparado para sua vida. Que eu falo para ela, gente, tipo assim, poucas pessoas fariam o que a Bárbara fez, de voltar pro mesmo ponto de onde ela saiu. Tipo, poucas pessoas fariam isso. Eu mesma eu teria, tipo assim, muito medo de não ser aceita. Exatamente, você teve, mas você lidou com isso corajosamente. Então, tipo assim, eu tenho muito orgulho mesmo de como você fez esse retorno, assim. Porque você voltou do mesmo ponto, você procurou as pessoas que você magoou, ou que teve alguma situação, né, que se magoaram juntas, como eu. Que eu magoei você me magoou. Magoei? Tô brincando, eu magoei. E você voltou pro mesmo ponto, exatamente pra onde o Senhor queria que você estivesse. Você não procurou outra igreja, você não procurou outros ciclos de amizade. Você voltou do mesmo ponto, tipo assim, decidida a fazer dar certo. É isso aí, foi isso mesmo. Foi difícil, mas eu fiz. E que seja assim. Muito legal. Amém, glória a Deus. Mas, gente, vamos encerrar esse primeiro podcast, né? Eu não poderia deixar de falar umas coisas pra minha amiga aqui. A Mia é muito especial pra mim. Quando a gente realmente começou a ter uma amizade. Como não foi tão assim individual. Depois que ela passou a gostar de mim. Não foi só eu e ela, né? Tinha outras pessoas, mas assim, depois a gente se aprofundou e em alguns momentos da minha vida a Mia esteve presente ali pra me ajudar, pra me auxiliar. E mesmo no off, né? Porque tem muita coisa assim que eu gosto de fazer que é no off, sabe? Momentos com as minhas amigas, por mais que eu poste alguma coisa aqui, mas gente, é bem mais do que só instagramado, sabe? Tem muita coisa que vocês acham lindo, aqui, é tão lindo. E às vezes não é simples. É só a pontinha do iceberg. É só a pontinha. E eu sou muito grata de ter a Mia na minha vida, uma pessoa incrível, amável, que é bem mais do que a Mirella ali do início, é uma pessoa profunda quando é pra ser, uma pessoa alegre. Gente, ela do nada, ela tem umas alegrias dela e aquela amiga se sincerona. É isso, pá. Minha amiga, amo muito você, muito obrigada. Eu também te amo, momento. obrigada pelo convite. Gente, tempo de qualidade. Sim. E é isso. Beijinhos, garota do blog. Obrigada.